Bíblia completa em um ano, 71º dia, Juízes 8. Então, os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão: Por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar com os midianitas? E o repreenderam duramente. Gideão, porém, respondeu: O que eu fiz em comparação com vocês? A sobra das uvas da colheita de Efraim não são melhores do que toda a colheita do pequeno clã de Abiezer? Deus entregou em suas mãos Oreb e Zeeb, os comandantes do exército midianita. O que eu fiz em comparação com isso? Quando ouviram a resposta de Gideão, a indignação dos homens de Efraim diminuiu. Então, Gideão atravessou o rio Jordão com os 300 homens e, embora estivessem exaustos, continuaram a perseguir o inimigo. Quando chegaram a Sucote, Gideão pediu ao povo da cidade: Por favor, deem um pouco de comida aos meus guerreiros. Eles estão muito cansados. Estou perseguindo Zebá, Zalmuna, reis de Midian. Mas os líderes de Sucote responderam: Primeiro capture Zebá e Zalmuna, então daremos comida ao seu exército. Muito bem, disse Gideão. Depois que o Senhor entregar Zebá e Zalmuna em minhas mãos, voltarei e rasgarei a carne de vocês com os espinhos e com o espinheiro do deserto. Dali, Gideão subiu a Peniel, onde também pediu comida, e recebeu a mesma resposta. Disse ele ao povo de Peniel: Quando eu voltar vitorioso, derrubarei esta torre. A essa altura, Zebá e Zalmuna estavam em Carcor, com cerca de 15.000 guerreiros. Era tudo o que restava dos exércitos aliados do leste, pois 120.000 já haviam sido mortos. Gideão subiu pela rota das caravanas, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército midianita. Zebá e Zalmuna, os dois reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou, derrotando seu exército. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelo desfiladeiro de Eres. Ali, capturou um jovem de Sucote e exigiu que ele escrevesse o nome dos 77 oficiais e autoridades da cidade. Então, Gideão retornou a Sucote e disse ao povo: Aqui estão Zebá e Zalmuna. Quando estivemos aqui antes, vocês zombaram de mim e disseram: Primeiro capture Zebá e Zalmuna, e então daremos comida aos seus guerreiros exaustos. Gideão prendeu as autoridades da cidade e os castigou com espinhos e espinheiro do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Depois disso, Gideão perguntou a Zebá e a Zalmuna: Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Como você, responderam eles. Todos pareciam filhos de rei. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe, exclamou Gideão. Tão certo como vive o Senhor, eu não mataria vocês se tivessem poupado a vida deles. Gideão se voltou para Jéter, seu filho mais velho, e disse: Mate-os. Mas Jéter não tirou sua espada, pois ainda era jovem e teve medo. Então Zebá e Zalmuna disseram a Gideão: Seja homem, mate-nos você mesmo. Gideão os matou e tirou os enfeites que estavam no pescoço dos camelos deles. Então os israelitas disseram a Gideão: Seja nosso governador. Você, seu filho e seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian. Gideão, porém, respondeu: Nem eu, nem meu filho governaremos vocês. O Senhor os governará. Mas tenho um pedido a fazer. Cada um de vocês me dê uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo. Uma vez que os inimigos eram ismaelitas, todos usavam argolas de ouro. Com todo prazer, responderam eles. Estenderam uma capa e cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojo. O peso das argolas de ouro totalizou pouco mais de 20 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam no pescoço de seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e o colocou em Ofrá, sua cidade. Todo Israel, porém, se prostituiu, fazendo do colete objeto de adoração, e ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian, que nunca se recuperou.
Durante 40 anos do restante da vida de Gideão, houve paz na terra. Então Gideão, filho de Joás, voltou para casa, gerou 70 filhos do sexo masculino, pois teve muitas esposas. Também teve uma concubina em Siquém, que deu à luz um filho seu, a quem ele chamou de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu quando era muito idoso e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra, no território do clã de Abiezer. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adorando imagens de Baal e fazendo de Baal-Berite seu Deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor seu Deus, que os havia livrado de todos os inimigos em redor. Também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito a Israel. Juízes 9. Certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe e disse a eles e aos demais membros do seu clã materno: Perguntem aos líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem. E lembrem-se de que eu sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então, os tios de Abimeleque transmitiram sua mensagem a todos os líderes de Siquém, que depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois era parente deles. Deram-lhe 70 moedas de prata do templo de Baal-Berite, que ele usou para contratar indivíduos desocupados e desordeiros que concordaram em segui-lo. Ele foi à casa de seu pai em Ofra e ali sobre uma pedra matou todos os seus 70 meio-irmãos, os filhos de Gideão, exceto Jotão, o filho mais novo, que fugiu e se escondeu. Então, os líderes de Siquém e Bet-Milo convocaram uma reunião debaixo do carvalho, perto da coluna em Siquém, e proclamaram Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou: Ouçam-me, cidadãos de Siquém, ouçam-me se querem que Deus os ouça. Certa vez, as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira: Seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: Devo deixar de produzir óleo que agrada a Deus e às pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: Seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: Devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: Seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: Devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: Seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: Se querem mesmo ungir-me seu rei, venham abrigar-se à minha sombra, senão que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Jotão prosseguiu: Será que vocês de fato agiram de forma honrada e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com o Gideão e seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece, tendo em vista tudo o que realizou? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para libertá-los dos midianitas. Mas vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho da escrava dele, para ser rei só porque ele é seu parente. Se hoje agiram de forma honrada e íntegra com Gideão e seus descendentes, então que sejam felizes com Abimeleque e ele seja feliz com vocês. Mas, se não o fizeram, então que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos líderes de Siquém e Bet-Milo e queimem Abimeleque. Então Jotão fugiu e foi morar em Beer, pois tinha medo de seu irmão Abimeleque. Depois que Abimeleque havia governado Israel por 3 anos, Deus enviou um espírito que gerou discórdia entre Abimeleque e os líderes de Siquém, que se rebelaram. Foi um castigo para Abimeleque por ele ter assassinado os 70 filhos de Gideão e para os líderes de Siquém por terem apoiado Abimeleque no assassinato de seus irmãos. Os líderes de Siquém prepararam uma emboscada para Abimeleque no alto dos montes
e assaltavam todos os que passavam por ali. Contudo, alguém alertou Abimeleque sobre essa conspiração. Nesta época, Gaal, filho de Ebede, se mudou para Siquém com seus irmãos e ganhou a confiança dos líderes da cidade. Depois de irem ao campo, colheram as uvas e pisarem nelas, realizaram uma festa da colheita no templo do deus local. Foi servido vinho à vontade e todos começaram a amaldiçoar Abimeleque. Quem é Abimeleque? Disse em voz alta Gaal, filho de Ebede. Se não é um verdadeiro filho de Siquém, por que devemos servi-lo? É apenas filho de Gideão, e esse Zebul é apenas seu ajudante. Sirvam aos verdadeiros filhos de Amor, o fundador de Siquém. Por que devemos servir a Abimeleque? Se eu estivesse no comando, me livraria de Abimeleque. Diria a ele, convoque seus soldados e venha lutar. Mas, quando Zebul, que governava a cidade, tomou conhecimento das palavras de Gaal, ficou furioso. Enviou mensageiros a Abimeleque e Arumá para lhe dizer: Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos se mudaram para Siquém e estão instigando a cidade a se rebelar contra você. Venha de noite com seu exército e esconda-se nos campos. Pela manhã, assim que o sol nascer, ataque a cidade. Quando Gaal e aqueles que o acompanham saírem para lutar contra você, faça com eles o que desejar. Então, Abimeleque e todos os seus homens saíram de noite e dividiram-se em 4 grupos e armaram uma emboscada ao redor de Siquém. Gaal, filho de Ebede, estava à porta da cidade quando Abimeleque e seu exército saíram de seus esconderijos. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Olhe, há pessoas descendo do alto das colinas. Zebul respondeu: São apenas as sombras dos montes que se parecem com homens. Mas Gaal insistiu: Não, são pessoas descendo das colinas. E outro grupo vem pela estrada que passa pelo carvalho dos adivinhos. Zebul se voltou para ele e perguntou: Onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você que disse: Quem é Abimeleque e por que deveríamos servi-lo? Os homens dos quais você zombou estão logo ali do lado de fora da cidade. Saia e lute contra eles. Então, Gaal marchou à frente dos líderes de Siquém para a batalha contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal e muitos homens de Siquém foram feridos e caíram pelo caminho enquanto recuavam até o portão da cidade. Abimeleque voltou a Arumá e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para guerrear nos campos. Abimeleque soube disso, dividiu seus homens em 3 grupos e armou emboscada nos campos. Quando Abimeleque viu o povo sair da cidade, ele e seus homens saíram de seus esconderijos e atacaram. Abimeleque e seu grupo tomaram de assalto o portão da cidade para impedir que os homens de Siquém voltassem para dentro. Enquanto isso, os outros 2 grupos atacaram e mataram aqueles que estavam nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou Siquém e matou seus habitantes. Depois, destruiu a cidade e espalhou sal em todo o solo. Ao tomarem conhecimento do que havia acontecido, os líderes que viviam na torre de Siquém correram e se esconderam na fortaleza do templo de Baal-Berite. Quando alguém informou Abimeleque de que esses habitantes estavam reunidos ali, ele levou seu exército ao monte Zalmon, pegou um machado, cortou alguns galhos de uma árvore e os pôs sobre os ombros. Rápido, façam como eu, disse a seus homens. Assim, cada um cortou alguns galhos e fez como Abimeleque. Então, amontoaram os galhos junto às paredes do templo e puseram fogo. Todos que viviam na torre de Siquém morreram, cerca de 1000 homens e mulheres. Em seguida, Abimeleque atacou a cidade de Tebes e a conquistou. No meio da cidade, porém, havia uma torre forte e toda a população, homens e mulheres, fugiu para lá. Trancaram-se por dentro e subiram até o terraço. Abimeleque foi até a torre e a atacou, mas, quando se preparava para incendiar a entrada da torre, uma mulher que estava no terraço jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho que rachou seu crânio. Sem demora, ele disse ao seu jovem escudeiro:
Tire a espada e mate-me. Assim, ninguém dirá que uma mulher matou Abimeleque. O jovem o atravessou com sua espada e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, debandaram e voltaram para casa. Desse modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que ele havia feito a seu pai, matando os 70 irmãos. Deus também castigou os homens de Siquém por toda a sua maldade. Assim, cumpriu-se a maldição de Jotão, filho de Gideão. Juízes 10. Depois da morte de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, foi o próximo libertador de Israel. Era da tribo de Issacar, mas morava na cidade de Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel por 23 anos. Quando morreu, foi sepultado em Samir. Depois que Tolá morreu, Jair de Gileade julgou Israel por 22 anos. Seus 30 filhos montavam 30 jumentos e possuíam na terra de Gileade 30 cidades que até hoje são chamadas de cidades de Jair. Quando morreu, foi sepultado em Camom. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram às imagens de Baal e Astarote e aos deuses da Síria, de Sidom, Moabe, Amon e da Filístia. Abandonaram o Senhor e deixaram de servi-lo. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que começaram a oprimi-los cruelmente naquele mesmo ano. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas a leste do Jordão, na terra dos amorreus, isto é, em Gileade. Os amonitas também atravessaram para o lado oeste do Jordão e atacaram as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. Os israelitas ficaram muito angustiados e, por fim, pediram socorro ao Senhor. Pecamos contra ti, disseram, pois abandonamos nosso Deus e servimos às imagens de Baal. O Senhor respondeu: acaso não os livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas? Quando eles os oprimiram, vocês me pediram socorro e eu os livrei. No entanto, vocês me abandonaram e serviram a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem neste momento de angústia. Mas os israelitas suplicaram ao Senhor: sim, pecamos, castiga-nos como te parecer melhor, mas livra-nos hoje de nossos inimigos. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor, e ele teve compaixão deles por causa de seu sofrimento. Quando os exércitos de Amon foram convocados para guerrear e acamparam em Gileade, os israelitas se reuniram e acamparam em Mispá. Os líderes de Gileade disseram uns aos outros: o primeiro que atacar os amonitas governará todo o povo de Gileade. Bíblia completa em um ano, final do 71º dia.